Bom dia. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 João, capítulo 2. Por causa da reunião de negócios, a nossa aula da escola dominical será reduzida. Capítulo 2, 1 João, quero ler versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora eu vou pedir que vamos passar lá para o capítulo 4. E eu estou querendo focar numa palavra que foi lida e será lida novamente. Quero que vocês adivinhem qual a palavra. Capítulo 1 João 4, agora, versículo 12, que nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Alguém quer adivinhar? Se não, vamos passar para outro versículo. 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Posso arriscar? Perfeito. Perfeito? Perfeitamente. Vamos ler agora o versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Agora, voltando para o capítulo 2, versículo 5, vamos ler novamente, porque eu de propósito não dei a dica que está procurando uma palavra. Versículo 5, capítulo 2. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então vamos abrir uma oração. Davi, você pode nos dirigir uma oração? Pai amado, Pai celestial, louvamos, Pai, nessa manhã, poder estarmos aqui na Sua presença, Pai. Pedimos, Pai, Sua direção, dar entendimento, Pai, para discernir bem a Sua palavra, Senhor. E que não seja só ouvinte, mas também possamos transmitir a Sua palavra. Ajude nesse sentido, Senhor. Peço pelos irmãos que não estão, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão dificuldade, na vida espiritual, Pai, que o Senhor possa ajudá-lo em qualquer sentido. Esteja o pastor trazendo a palavra essa manhã, que possamos sair daqui, não como entramos, mas cheios de Sua graça e do Seu Espírito Santo. Em Cristo te louvamos. Amém. Amém. Faz uns meses que estamos aqui nessa epístola e vamos continuar pelo menos até o fim do mês e talvez passando um pouco para maio, mas temos estudado um preceito. Qual é esse preceito? Amor. Temos estudado o preceito de amor nesse livro escrito pelo apóstolo João. Lembra quando nós contamos todos os usos da palavra amor? Lembra? Fizemos isso.
Agora, eu estava olhando e observei a frase amor perfeito, perfeito amor. E decidi encontrar todos os usos da palavra perfeito, em qualquer uma das suas formas. E o versículo 5 usa perfeito em outra forma, né? Cada vez que a palavra aparece, tem a ver com amor. Pensa um minuto ou um segundo sobre os versículos que já temos lido hoje. 1 João 2,5, 1 João 4, 12, 17, 18. E é interessante. E, como eu falei, encontramos o primeiro uso aqui, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando um crente está guardando a palavra de Deus, e a obediência não é resultado da força humana, nem da qualidade humana inerente do homem. É o amor que Deus é, reproduzindo, ou aliás, reproduzido na vida do Filho de Deus que se entrega ao Pai. Mas qualquer que guarda a sua palavra, note bem, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. É o amor divino alcançando sua meta desejada na sua vida, na minha vida. O amor é levado à perfeição na obediência. Podemos dizer, então, que esta é a excelência do amor. Agora vamos para o capítulo 4, para ver o versículo 12. E aqui vamos ver o segundo uso da palavra, e é interessante. O uso agora, pulamos do capítulo 2 para o capítulo 4. E todos os outros usos estão aqui nesse capítulo. Então, o segundo uso da palavra: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E em nós é perfeito o seu amor. Podemos dizer que isso é lógico, porque Deus habita onde? Em nós. Em nós é perfeito o seu amor. Porque Deus habita em nós. O versículo começa com a afirmação de que ninguém jamais viu a Deus. Em outras palavras, esta é a segunda vez que o Espírito Santo inspirou João a escrever esta verdade. Podemos ir para João, capítulo 1, no Evangelho de João, onde ele fala isso a primeira vez. 1 João, capítulo 1, veremos versículo 18. O Evangelho de João, capítulo 1. E diz aqui: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no céu do Pai, esse o revelou. E voltando para 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Mas, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse
o revelou. Embora seja impossível para alguém realmente ver Deus, podemos ter certeza da sua presença em nós se amemos uns aos outros. Nós lemos isto de amar uns aos outros em capítulo 3, 1 João 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 23, capítulo 3. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Onde é que Cristo deu esse mandamento? Depois da ceia do Senhor. Está no local. Capítulo 13. Capítulo 13. João, capítulo 13. Jesus está com seus discípulos, festejando, celebrando Pesach, ou Páscoa. E nesse ponto, Judas já tinha saído. Interessante, ele não participou inteiramente da festa. Pelo fato, quando a gente estuda todos os passos da ordem de seguir, pensa que basicamente já estava estabelecido no tempo de Cristo. Lembra, nós lemos em versículo 28, 29, que Judas toma um bocado junto com Cristo e ele sai. E os outros discípulos não entenderam exatamente por que saiu e era só pensamento passando passageiro que ele está saindo para fazer algo que precisa. E agora Jesus usa o termo filhinhos, nascidos. Primeiro uso dessa palavra, filhinhos. Antes, com a presença de Judas, não usou esta. Nascidos é um termo de carinho para qualquer pessoa nascido. Nesse sentido, eu entendo nascido de novo. Judas não é. E quando João usa esse mesmo termo, em 1 João, ele está falando aos crentes, os nascidos. Né? E os nascidos incluem qualquer pessoa novo na fé, jovem na fé, maduro na fé, velho na fé. Tá? Mas em versículo 34 ele diz, usando a palavra filhinhos, vamos ler 33 também. Filhinhos, e ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A coisa é que se eu não fico amando uns aos outros, o mundo não pode perceber que eu sou filho dele. Então é importantíssimo que aprendemos a amar uns aos outros.
Então nós lemos 1 João 3:11, né? Que nos amemos uns aos outros. Lemos versículo 23 do capítulo 3. O seu mandamento é este, que creamos no nome do Filho de Deus, Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento, né? E fomos ver o mandamento. Agora vamos para capítulo 4, versículo 7, e ele diz para todos os crentes: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E pulando para o versículo 11, nós lemos de novo: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, embora seja possível para alguém realmente ver Deus, podemos ter certeza de sua presença em nós se amamos uns aos outros. Além disso, nosso amor de uns pelos outros é uma manifestação de seu amor sendo aperfeiçoado em nós. Para dizer em outras palavras do que já tem dito, devemos amar um ao outro. Quando o amor de Deus em nós está tendo todo o seu alcance e influência, não é necessário que o homem veja Deus, pois então Deus é visto manifestando-se através de nós. Quando o amor de Deus em nós nos torna amoroso e estamos preocupados com os outros, então é que seu amor é levado ao seu objetivo pleno e final. O amor é aperfeiçoado. Lendo novamente o versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O amor não é estático. É algo que deve estar sempre crescendo. Vamos para 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Então Paulo está demonstrando que, como ele demonstra amor pelos da igreja de Tessalônica, que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, dentre eles, e para com todos, incluindo qualquer pessoa, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis
em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então aqui está falando sobre, também referindo à segunda vinda do Senhor. Igual como em capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. O amor, como falei, não é estático. É algo que deve estar sempre crescendo em nossas vidas. Como nós lemos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Agora, como podemos crescer em amor para que ele seja levado à sua plena capacidade de operação por meio do Espírito Santo? Como? Pois não. Pastor, eu estava com uma dúvida quando o senhor estava tratando o capítulo 3 em 1 João, mas eu não quis interromper. Ele cita assim em 1 João 3,11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E no decorrer do capítulo, a partir desse versículo, ele fala sobre a questão de Caim. Sobre o quê? Sobre a questão de Caim. Essa palavra princípio, ela remonta a Gênesis. E como o mandamento que nos amemos uns aos outros está incluído lá. Porque ele diz que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Ele está comparando. Voltando quase ao início. Porque naquele tempo, todos deviam amar uns aos outros. Adão amava Eva, Eva amava Adão. Chegou os filhos, Caim, Abel, e nós entendemos que houve outros filhos e filhas, mas logo houve um problema na vida de Caim. Ele não amava seu irmão. Por que não amava seu irmão? Porque essas obras eram Vai? Porque essas obras eram ruins. Verso 12 responde. Isso. O início dessa versão. Essas obras eram sequência. Versículo 12 responde. Tá? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Caim já não estava obedecendo seu pai, seus pais. E seu irmão estava sendo elogiado de vez em quando, e ele não estava recebendo esse elogio. Mas eu quero ser elogiado. Mas eu quero fazer como eu quero, e não. E Adão com certeza ensinou seus filhos como adorar a Deus. Precisa, em primeiro lugar, o quê? Vamos ver se vocês sabem. Pode repetir a pergunta. Até naquele tempo também, para adorar Deus, preciso uma coisa importantíssima. O que é? Ele vai responder. Vamos chutar. O amor. Não. Não. Isso é importante. Para adorar Deus, Deixa eu tentar. você pode ter amor, mas faltando esse provável. Crer. Fé? Crer? Fé? Não. Não. Eu digo que Você pode crer, mas se não tiver esse, nada. sacrifício. Opa, sacrifício. Falando sacrifício, é qualquer tipo. Lembra?
Caim também ofereceu. Eles têm o mesmo jeito dele. Qual era a diferença entre Abel e Caim? Caim era do maligno. Qual era a diferença entre as duas ofertas? O que Caim usou? O que é que Caim apresentou ao Senhor? O melhor. O melhor? A sua oferta, ele disse que é o mais Melhor primogênito. Mas o melhor era feito de quê? o melhor do campo, né? O melhor do campo. Ele plantou. E o que Abel deu, ofereceu? Um substituto. Não, Abel ofereceu coisa boa. O substituto, mas ainda não está respondendo. Sangue. Sangue! Sangue! Uma oferta com sangue, porque é o sangue que. Remissão. Hã? Remissão. Remissão? Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus providenciou para eles? O sangue. Ele não providenciou sangue, mas por causa do pecado, ele providenciou Cobertura. Mas a roupa foi feita de um animal e o sangue foi derramado. Não está escrito, é entendida. Porque pele de animal, de cordeiro, usou como roupa, mas para esse pele existir, ou Deus fez milagre e aqui está pronto, feito, ou mostrando como adorar Deus, é assim que eu creio. Deus diz agora, daqui adiante, para me adorar, eu exijo sangue derramado. Porque esse sangue derramado dos animais, como essa que eu fiz agora para providenciar a roupa, olha profeticamente ao futuro, ao meu filho, Jesus Cristo, que um dia será o Cordeiro de Deus e tirará o pecado do mundo. Então, venha a palavra kippur, kafar, cobrir. Todos esses animais que morreram desde Adão até quando Cristo morreu na cruz. Os animais nos altares, no tabernáculo, no templo, o sangue do animal só cobria a pessoa, a culpa da pessoa, em, vamos chamar, nota promissória, esperando que um dia Cristo ia morrer e ele tira o pecado do mundo. Não cobre o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. Diferente. Importantíssimo entender. Eu não sei como falando do amor e tudo, né? E eu fiz a pergunta, por que matou Abel? Caim matou Abel? Porque as obras de Caim eram más e o seu irmão justo. O irmão estava confiando em Deus, estava obedecendo, estava aceitando toda a instrução. E quando veio o tempo para ofertar, em vez do seu pai fazer os sacrifícios, agora era a vez dele, era a vez dos dois rapazes, dos dois filhos. Agora faz o sacrifício. E Caim disse: eu não gosto de sangue, eu não gosto disso, mas eu vou trazer o melhor que eu posso achar. E ele com certeza trabalhou bastante. Lembra? As coisas eram mais perfeitas naquele tempo.
Imagina as frutas. E ele tentando escolher o melhor de cada tipo de fruta. Imagina, difícil. Tinha bastante. Hoje em dia você pode, por exemplo, comprar uma dúzia de maçã. E você pode examinar e você pode até colocar em ordem. Esse é o mais perfeito e esse é o menos perfeito. E todos os outros no meio. Tomate, mesma coisa. Cebola, mesma coisa. Qualquer fruta você pode fazer isso. Imagina Caim querendo distinguir entre todas essas frutas que ele tinha plantado. Olha, ele trabalhou bastante. Trabalhou mesmo para escolher o melhor, o mais perfeito. E então, com muito orgulho, ele trouxe ao Senhor. Muito orgulho. Olha o que eu fiz, gastei horas nisso. Porque ele gostava, não há nada errado em gostar, plantação, cuidado e chegar à ceifa, tudo isso. Deus quer que fizemos isso. Para nós comermos, precisamos disso. Mas quando você aproxima a adorar a Deus, a primeira coisa que precisa é sangue derramado. Sangue derramado. Eu quero continuar nisso, mas melhor não. Tem outra pergunta? Não, eu fiz essa pergunta porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa reformada e ele citava que na Epístola de João tem muitos elementos que remontam à lei e ao período do Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 3 e no 4, ele fala de guardar os seus mandamentos. E ele falava que essa palavra mandamento era uma alusão ao decálogo, à lei. Eu não acho, né? Porque a Epístola de João, ela fala muito dessa questão de amor, e o amor, pelo menos do que eu observo, é mais retratado ali através de Cristo. A resposta está em versículo 2. Para perceber que realmente não, o mandamento ali não está referindo aos 10 mandamentos, quer dizer, os mandamentos da lei. Porque ele é o quê? Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer propiciação? Tornou propício, favorável. Satisfação. Ele é a satisfação. Lembra? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a satisfação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos. E lembra? João era um dos apóstolos e um dos primeiros discípulos que seguiu Cristo durante aqueles 3 anos e meio. Jesus ensinava, deu preceitos, instruções. E nisso sabemos que o conhecemos, que guardamos os seus mandamentos. Seus mandamentos, não os mandamentos que a gente conhece de Moisés, que veio de Deus. Tá bom? Respondi? Ok. Então, pois não. Esse amor que ele fala, isso se estende também. Olha, tem muito barulho, eu estou tendo dificuldade. Esse amor que ele fala se estende a inimigos também. Esse amor se estende a inimigos também, pessoas que fazem mal a Sim. também.
porque ele diz amar aos anjos. Em outras palavras, né? Mas agora, nesse momento, está falando mais do amor fraternal. Do amor fraternal. Dos crentes. Mas devemos também amar. Em Mateus ele fala sobre isso. Para amar. Não sempre nós lemos alguma coisa e é geral. Lembra que ele está falando aos filhinhos, para os filhinhos. Ok, então, eu fiz a pergunta, agora como podemos crescer em amor para que ele seja levado à sua, que o amor seja levado à sua plena capacidade de operação por meio do Espírito Santo? Nós, voltando para capítulo 4, quando diz, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Eu acho que a minha resposta, a resposta da minha pergunta está no versículo 13, onde usa a palavra nisto conhecemos que estamos nele. Mas quando falamos nisto, talvez a gente quer falar onde ou no que. Versículo 16 e diz aqui em quem está em amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. O uso da expressão nisto parece ligar os dois versículos 16 e 17. Versículo 17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. A minha olho pulou para o versículo 13 e eu estava procurando a palavra nisto, e eu realmente estava falando do versículo 16. E versículo 17, nisto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Parece que nisto, versículo 17, então, liga os dois versículos 16 e 17, olhando para trás e para frente. A causa de nosso amor ser aperfeiçoado é nossa permanência nele. A consequência aguarda o quê? O dia do juízo. E podemos aguardar e chegar no dia do juízo com confiança. Mas podemos também, por implicação, podemos aproximar, chegar sem confiança. Sem confiança por quê? O amor não tem sido demonstrado na minha vida. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, conforme demonstrado por nosso amor aos outros, podemos enfrentar o tribunal de Cristo sem censura e sem remorso. Primeiro João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e a que teme não é perfeito em amor. Sabemos que o amor de Deus é perfeito.
E quando o amor perfeito está no controle da vida de um homem, o temor e medo é expulso. Não há possibilidade de coexistência do amor perfeito e o amor e o temor, medo. O medo aqui é aquele medo servil que traz consigo o tormento. É o medo de um criminoso culpado e condenado esperando a execução. Lembra em 1 Coríntios capítulo 3? Paulo nos instrua que tem 6 tipos de material que podemos usar para a construção da nossa vida. E um dia haverá a prova por fogo. E os que resistem ao fogo, bom, as obras que não resistem ao fogo vão queimar. E se o homem tem ignorado o amor na sua vida, não tem construído usando as matérias melhores, tudo será queimado. E diz aqui que ele será salvo como pelo fogo. Será ainda salvo, mas no dicionário, bom, vamos ver a palavra grega, é phobos. Pegamos qual palavra dessa? Fobia. Interessante. É uma palavra primária e quer dizer medo, pavor, terror e tebomai, a palavra, para ser colocado em medo. Aquilo que causa terror. E como último, reverência pelo marido. No dicionário português, há 2 definições para o substantivo temor. Primeiro é ato ou efeito de temer-se, medo, receio, falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto. A derivação por metáfora é alguém ou algo que inflige medo, pavor. Interessante. A segunda definição é sentimento de profundo respeito e obediência. Agora, nesse versículo, é qual? Primeiro. Medo mesmo? O crente deve tomar cuidado com sua vida ou vai chegar no tribunal de Cristo com medo. Por quê? Ele sabe que as suas obras vão queimar. Ou deve saber. Porque um dia ele vai saber. O crente em Cristo que mantém uma vida cheia do Espírito não temerá de ser penalizado e sofrer detrimento no tribunal de Cristo. Quando as recompensas forem distribuídos no tribunal de Cristo. Por quê? Porque ele tem procurado manter uma vida que agrada a Deus, que ama uns aos outros, e ele faz a sua construção usando os melhores materiais de construção. Ele nunca precisará ver o futuro com terror ou com a menor apreensão. Quando o amor se destaca na vida de um crente, não deixa nada ser temido. Será que o serviço amoroso a Deus e aos outros é nossa escolha de leite? Deve ser. Poderia dizer como Paulo, vamos para 2 Coríntios. Vamos terminar logo. 2 aos Coríntios, capítulo 5.
Será que podemos dizer, versículo 14, 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. Seu amor perfeito está sendo aperfeiçoado em nós. Buscamos a perfeição do amor como o nosso Senhor ensinou. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quase ao fim do capítulo. Capítulo 5, versículo 43. Vamos ler versículos 43 a 48. Mateus 5, começando com o versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão deles? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, o quê? Perfeitos. Aquela palavra do início, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está em nós. Então aqui nós vamos terminar.